Fala pessoal, hoje vamos continuar, no vídeo de hoje, continuando aí as aulas de programação de jogos digitais. A gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de animação dentro do Unity, como a gente pode estar associando também a programação em script, ok? Então vamos lá, vamos criar um projetinho, a gente vai usar algumas sprites aqui que eu tenho. Novamente, não precisa ser as sprites que eu estou utilizando, só é interessante que vocês achem aí um personagem que tem animação parado, andando e pulando. Acho que vai ser só isso que a gente vai contemplar. E alguma textura para o chão, né? Então, nada difícil. Então você pode dar uma olhada lá no Open Game Art, afins, né? Tentar procurar assets free, se você não é difícil de achar, você consegue. Então a gente vai criar um novo projeto, 2D. No caso, como eu vou usar uma sprite do Mario 2D, vou criar o projeto, ok? Daqui a pouco a gente volta. Voltando, a gente tem aqui a nossa cena já criada aqui. Só vou dar uma renomeada no nome dela. Cena 1. A gente vai já fazer aquele proposta já inicial, de sempre estar criando pastinhas específicas para organizar um pouquinho o nossa árvore de assets, né? Então, criar uma pastinha de scripts, outra de texturas e assim por diante. Por enquanto, tá bom. Porque eu já tenho essas duas texturas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar essas texturas aqui já dentro do projeto. Uma é razoavelmente grande. Então, minhas texturas aqui que eu tenho, uma representa um tijolinho lá do Mario e o outra, na verdade, é um atlas, né, de sprites que representa várias animações do Mario. Okay? Então, a gente tem ocioso para a direita e para a esquerda, andando para a esquerda e para a direita, pulando para a esquerda e para a direita, correndo, entre outras animações. A gente não vai utilizar todas, só para demonstrar um pouco sobre a ferramenta de animação. A gente vai começar a explicar alguns conceitos sobre animação. Bom, tudo é animação, né? A gente já fez animação, só que a gente fez animação via programação, né? No momento que eu tenho aí uma mudança de posição, uma mudança de cor, uma mudança de sprite e assim por diante, ou seja, uma mudança de algum estado do seu objeto de jogo de maneira temporal, a gente pode considerar isso sendo uma animação. Mas a gente vai utilizar outra ferramenta, que é a ferramenta, né, propriamente de animação do Unity, onde a gente vai fazer mudanças em determinadas propriedades do objeto de jogo, né, mudanças de interesse, já pré-definidas, ok? E que, em geral, podem ser utilizadas de maneira repetitiva, né, periódica, ou não. Então, por exemplo, uma animação de andar, a gente não vai fazer um andar infinito, né? A animação de andar, ela vai, na verdade, ter ela é periódica, ou seja, ela tem um início e o fim, depois a animação repete. E o início e o fim dessas animações, elas são idênticas ali, né? Elas se encaixam. Porque isso é uma característica de sistemas biológicos, né? Então a gente utiliza isso a nosso favor. Agora, tem algumas animações que não vão ser, obviamente, periódicas, né? Que a gente não vai ficar repetindo elas. Por exemplo, animação de morte, né? Tem que ser uma animação, uma sequência aí de mudanças num determinado
determinado estado aí do seu objeto de jogo, e ele vai chegar num determinado final e vai permanecer ali, né? Você não tem a necessidade de você estar repetindo essas mudanças. Outra animação também, que eu vou levantar, na verdade, no meu personagem, o braço para ele atirar, né? Essa animação de levantar o braço para atirar também, ele não vai ficar repetindo, senão também ia ficar muito estranho. Então depende das animações, qual que é o propósito, ela pode ser ou não repetida múltiplas vezes, ok? Então vamos lá. Então a gente já tinha, vamos primeiramente importar corretamente essa textura, né, do Mario e também do tijolinho aqui. Do tijolinho a única mudança que eu vou fazer aqui no Mesh Type, colocar no Full Rect e dar um Apply. Já no Mario, eu tenho que avisar que são múltiplas sprites, aqui no Sprite Mode. Vou dar um Apply. E por fim, eu vou entrar no Sprite Editor. E a gente vai cortar isso aqui em múltiplas sprites. Eu vou fazer, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer pelo método de Grid by Cell Count, essa terceira opção, onde eu falo quantas colunas e quantas linhas eu vou cortar, na verdade, esse Atlas. Mesmo tendo esse espaço aqui, entre aspas, aqui em branco, ele corresponde a 2 linhas. Okay? Se você dá uma olhada aqui, tá uma textura quadrada, onde eu tenho aqui 16 linhas e 16 colunas. Então, vou colocar aqui 16, 16. Vou colocar o pivô, na verdade, no pé do Mario. A gente vai ver porque isso é importante. E vou dar um slice. Se a gente apertar um Ctrl, a gente vai ver os cortes que ele fez. Ele é razoavelmente espertinho, né? Ele tenta analisar também, através de informação do canal de transparência, para ver se realmente deve cortar ou não, e mais alguns momentos ele erra. Então, esse cara aqui de baixo, vou apertar um Delete. Esse cara aqui de baixo também eu vou deletar. Esse cara também aqui eu vou deletar. Aqui não tem ninguém. Aqui eu tenho alguém. Se eu dar um Ctrl de novo, não vejo aí nenhum erro. Beleza? Vou dar um Apply. E com isso eu já tenho, então, toda essa série de sprites disponíveis. Aqui, ó. Olha que interessante. Aí, se a gente olhar aqui no Preview, é legal para a gente ver a animação ocorrendo. Estou pressionando para baixo aqui, ó. Ele vai mostrando sequência. Bem legal, né? Deixa quietinho aqui, a gente vai falar primeiro da ferramenta de animação, posteriormente a gente vem para cá. Então, para a gente começar a brincar com a animação, eu vou criar uma outra pasta aqui na aba Project, chamada Animations. E eu vou estar salvando aqui as animações aqui dentro dessa pastinha Animations. Tá? Também vou criar aqui um folder Mario dentro da pastinha Animations, para poder separar. E vou criar aqui umas animações teste. A gente brincar antes, teste anim. A gente brincar um pouquinho antes com a ferramenta, ok? Vou abrir uma nova aba, vou escolher aqui para ficar do ladinho de game. Então, aqui em game, ou você pode fazer isso via window, não tem problema. Aqui em game tem uma opção aqui, ó, um drop-down menu aqui no canto superior direito. Eu tenho ADD Tab e eu tenho Animation. Vou desenhar alguma coisa, né? Então vou criar aqui um 2D Object Sprite. Vou usar a ferramenta Move Tool, apertando W. Vou zerar. E vou selecionar uma cena. Pode ser até o Brick. Ok?
Pode ser ele aqui, ó. Só para a gente brincar um pouco. Tá meio grande, mas a gente pode aumentar até o volume da câmera novamente, como a gente já fez no passado, no 10 size. Ou coloque 15, talvez. Ó, 15 tá bom. Então, vou dar um zoom out aqui na cena. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma animação, né, já pré-determinada para esse brick, né, não via programação. Como faz isso? Então a gente seleciona o objeto de jogo, vai aqui na abinha animação, vou criar aqui uma nova animação. Vou falar em que pasta eu quero salvar essa animação, então em Animations Test Anim. Vou chamar de Move Anim. É uma animação de deslocamento que eu vou fazer, só para mostrar para vocês que a ideia da animação é exatamente uma sequência, né, temporal de mudanças num determinado estado, uma determinada propriedade do nosso objeto de jogo. Então vai ter uma timeline aqui, ó. Ok? E nessa timeline eu posso estar adicionando informações de como alguma propriedade tem que mudar. Então, por exemplo, eu posso falar para o meu brick fazer um movimento bizarro, assim. Eu vou fazer um zigue-zague, por exemplo, ou algo próximo disso. Então, como eu faço isso? Tendo aqui a animação selecionada, vou apertar no Record, eu posso fazer isso manualmente, né? Então, no momento que eu faço alguma mudança, tá vendo? Ele já adiciona aqui que essa propriedade foi modificada. Lembrando que eu fiz essa mudança enquanto estava no modo Record aqui. Então, no modo gravação. Então, ele já percebe isso, ok? Eu poderia, dei Ctrl Z aqui, também adicionar uma propriedade diretamente. Falar, não, eu quero modificar a posição. Beleza? Aqui ele não está fazendo nada, tá? Porque ele está começando e indo na mesma posição. E a gente vai adicionar um conceito de keyframes, ou seja, quadros chaves, onde a gente vai passar alguma informação nesses quadros chaves. Então, no caso aqui, eu quero especificar no início uma determinada posição e no final da minha animação eu quero uma posição final. E Unity calcula exatamente as posições intermediárias entre essa posição inicial que você colocou nesse frame, nesse quadro-chave aqui inicial, e a posição final que você colocou nesse quadro-chave final. Ok? Então eu posso, por exemplo, chegar aqui no finalzinho, modo Record, e colocar aqui. Se você observar, olha o que vai acontecer, olha lá. Agora, ele está calculando, ele calcula todas as posições intermediárias entre os quadros chaves. Então a gente pode até dar um playzinho para ver a animação acontecendo. Obviamente, o que acontece? Quando ele chega no final, ele volta para o início. Só que ele não faz esse voltar, ele é abrupto. Então por isso que ele é teletransportado lá para o começo de volta. Aí depende de como você quer tratar isso. Se você quer ir e voltar, a gente pode fazer esse caso agora, por exemplo. Então eu poderia falar o seguinte. Vamos continuar essa animação aí. Ao invés de ele ser teletransportado, eu vou colocar, vou selecionar esse keyframe aqui, porque eu quero que ele volte exatamente para a mesma posição. Então dou um Ctrl C, deixo minha timeline aqui, Ctrl V. Olha lá que legal. Agora ele vai e volta. Vai e volta. Então o que você está fazendo? Você está colocando pontos de referência, né, quadros chaves. Eu quero que ele esteja nesse instante aqui. Nesse instante eu quero que ele esteja aqui. E nesse instante final eu quero que ele esteja de volta aqui. E o Unity já faz o quê? O que a gente chama de interpolação, né? Ele já vai calcular valores intermediários entre
essas duas posições que você colocou como referência. Se você mudar esse modo do sheet para curves, vocês vão ver exatamente isso. Vou apertar um F aqui para ficar melhor. O F não foi muito feliz. Vamos analisar um por um. Apertar, selecionando só a posição X e apertar um F. Então vocês vão ver isso aí, ó, que eu comentei com vocês lá. Ó. Ele vai gerar uma curva para a posição X, ele vai gerar uma curva para a posição Y, ele vai gerar uma curva para a posição Z. No caso, o Z não está modificando. Tá? E aí você também pode falar como você quer essa curva, né? Você quer essa curva suave dessa forma, ou você quer uma retas mesmo. Então você pode até brincar, inclusive, com a inclinação nesse ponto, ok? Ou até brincar com algumas coisas, falar que, na verdade, a tangente exatamente é representado por essa retinha aqui, esse segmento de reta que a gente está modificando, tá? Então a gente pode falar que ela tem um comportamento linear, então ela vai se comportar como se fosse uma reta, e não uma função aí cúbica ou quadrada. E aqui também eu posso falar que ambas as tangentes, porque aqui tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nesse caso, elas estão acopladas, mas a gente pode desacoplar e tratar cada um de uma maneira, né, que a gente chama isso em matemática que nesse caso aqui não é uma função contínua, né? Então a gente pode chegar aqui em both, ambas as tangentes e colocar também linear. Então, ó. E aqui também eu posso colocar linear, só que aqui é a tangente esquerda. Olha lá, legal. Então aí o formato, né, como ela vai variar, nesse caso vai ser linear. Como eu também não fiz nos dois ao mesmo tempo, tem que só dar essa corrigida, né? Então vamos colocar também linear aqui e linear aqui. Então, todas estão lineares. Perfeito. Então, aqui o movimento vai ser mais abrupto, né, na chegada, né? Quando a gente tem aquela situação um pouco mais suave, na hora que ele chega no extremo, ele dá uma leve desacelerada ali, né? Ele tem uma suavização. Esse aqui já vai ser um pouco um movimento a transição mais brusca, mais dura, ok? Aí a gente pode desfazer aqui rapidamente e voltar para a situação anterior. Olha lá, tá vendo que vai ter essa suavização nos extremos. Aí depende do que interessa a vocês. Então é bem simples de utilizar, né? A gente pode brincar com essas curvas, né? Como essas curvas se comportam. E a gente pode brincar com várias outras propriedades, né? A gente não precisa simplesmente brincar com essas propriedades, né? Eu poderia gerar agora uma outra animação. Não quero essa animação. Quero uma outra animação, vou criar então um novo clipe de animação. Então lembra que esse cara tem que estar selecionado. Estou visualizando a animação Move Anim, vou criar uma nova animação. Novo clipe de animação, esse eu vou chamar de Color Change. Então já está aí o nome, né? Aí o Color Change, o que ele faz? Vai mudar a cor. Então eu vou add property. O color está dentro de sprite renderer, então vamos procurar aqui. Achei, ó, color, aperto no maisinho. E aí eu vou falar o seguinte. Bom, aqui especificamente, eu quero que a cor comece, ó, coloquei no modo gravação, aí eu posso selecionar a cor aqui, ó. Comece no vermelho, ou pode ser... Ele vai misturar com a cor da textura, né, gente? Beleza. E eu vou levar agora aqui para o final a timeline e vou falar que a cor aqui deve ser um verde. Então também, né, ele vai fazer uma mudança entre as duas cores. Por quê? Porque o R, G e o B também são valores que vão de 0 a 1.
Então ele vai fazer a mudança para o R, perdão, para o R, para o G, que é o verde, e para o B, que é o azul. Então, do estado final ao estado inicial até o estado final. O único que está se mantendo é o canal de transparência. Que poderia fazer um blink, né? Só pode brincar também com um pisca-pisca. Então, poderia, na verdade, até... Olha que interessante aqui, ó. Poderia estar brincando apenas com o canal alfa. Poderia estar colocando em branco, né, a cor principal, tanto no final quanto no inicial. Aí no final, vamos desfazer aqui. Mais fácil do que ficar. Beleza. Tanto no final quanto no inicial. Então eu desfiz, tá? Eu fui dando Ctrl Z até ter a situação inicial. Então a gente pode remover as keyframes e adicionar de novo color. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar no modo gravação, o timeline aqui no começo. Não, vou deixar assim mesmo. Não vou fazer nenhuma modificação, vou levar no meio aqui. Está no modo de gravação. Então no meio eu vou colocar a transparência em 0. Ok? E aqui no final, a transparência está normal. Ok? Então tem uma animação aí, né? Um blink mode, né? Ele está no modo pisca-pisca. Então, ele tomou um dano, né? Isso é bem comum. Perfeito? Aí eu posso fazer outras animações. Eu posso, então, vou desligar aqui o modo record, eu vou criar uma de rotação. Rotationing. Escrevi errado, mas tudo bem. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui que eu vou mexer na rotação. E eu vou colocar 0 e aqui eu vou deixar 360. Em torno do Z, né? Tá vendo que ele está dando essa paradinha? Exatamente. Aí agora vai ficar interessante. Ups. Agora vai ficar interessante. Olha lá. A gente mexer nas curvas. Então eu vou falar para ser linear. Para não ter essa paradinha do 360 graus para o 0 graus, né? Não ter essa suavização. Então eu vou falar para ambas as tangentes serem lineares. E nesse outro ponto aqui, quadro de referência, eu vou também falar que ambas as tangentes são lineares. Aí sim, eu tenho um ventiladorzinho aqui. Eterno. Beleza? Sacaram? É isso. O básico aqui de animação, para a gente entender que a gente pode, na verdade, estar mudando. A gente fez isso em script, né? A gente conseguiu, né, fez algum exemplo de mudar algumas coisas do sprite render, como a cor, né, via script, né? A posição também via script. Aqui a gente pode estar fazendo uma animação via ferramenta, né, do Mecanim, né, que é exatamente esse framework aqui interno do Unity que trata a animação, mas da mesma maneira, né, aqui eu vou ter que fazer exatamente uma sequência pré-determinada de mudanças, né. A gente pode até utilizar isso para movimentação, no futuro a gente vai ver que sim, para movimentação propriamente dita, né, não para animar apenas, mas isso vai ficar um pouco mais à frente para a gente estar discutindo. Perfeito. Então, o que eu vou estar fazendo agora? A gente vai entrar nessa pastinha Animation e dar uma observada lá no teste Anim, o que foi criado. Então, ó, olhe até os ícones, que isso é interessante. Então, tá vendo que tem os ícones de play. Esses são os clipes de animação, lá, o Color Change,
Color Change, Move Anim e o Rotation Anim. E foi criado um tal de New Sprite, ele criou com o mesmo nome do objeto de jogo, e tem um diagrama, né? Parece um diagrama onde eu tenho caixinhas e ligações entre caixinhas, a gente pode entender como estados e transições desses estados. Ao mesmo tempo, vou pedir para vocês olharem também aqui o New Sprite. Quando a gente criou essa animação, foi colocado uma componente Animator no New Sprite. E o controlador desse Animator, olha lá, ó, é exatamente esse cara que a gente estava comentando. Então, esse cara, na verdade, é exatamente o controlador de animação. Porque você vai perguntar, Diogo, qual que é a animação que vai ser executada? Se eu der um play aqui, ó, vocês vão ver que, por algum motivo, a animação Move Anim está sendo executada. As outras não. Essas outras duas também são referentes a esse objeto de jogo. Porque elas não estão sendo executadas? Ou como eu faço para elas serem executadas? Então, exatamente quem faz o papel de controlador, gerenciador de animações, é exatamente, dá um duplo clique, o controlador de animações, o Animator. Então, na verdade, esse diagrama que é criado, ele vai adicionando aqui as animações que eu estou criando em relação ao objeto de jogo. E ele coloca como padrão a primeira animação que eu criei. Padrão, exatamente aqui, ó, entrada laranja, ok? Então, a cor laranja aqui está identificando como sendo o estado padrão. E o que eu posso fazer, então? Eu posso agora gerar transições entre esses caras. Então, eu posso clicar aqui, ó, dentro dessa animação, Make Transition. E criar uma transição, ó, vai ficar uma flecha seguindo, e vou travar com outro clique em Color Change. Tá vendo? Agora existe uma transição entre os dois. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vou selecionar. Selecionando uma determinada animação, eu tenho algumas informações sobre ela, né, em relação à velocidade da animação, você pode estar acelerando e tal, mas não entra em questão aqui. E eu também posso selecionar, o que vai ser mais interessante agora, é a transição. Se eu der um play, vocês vão ver que já vai acontecer um negócio interessante. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Colocar de Color Change para Rotation Anim e de Rotation Anim para Move Anim. Se eu der um play, vocês viram? Na hora que está terminando o Move Anim, está transicionando para Color Change. E na hora que termina Color Change, transicionou para Rotation Anim. Na hora que terminou Rotation Anim, transicionou para Move Anim. Por quê? Vamos dar uma olhada. A primeira situação que eu tenho é exatamente que eu tenho em todas as transições, tem que ter uma regra para ela acontecer. A primeira regra, assim, a regra padrão, é exatamente essa aqui, ó, que está aqui escrita. Has exit time, tem tempo de saída. Então eu estou falando que existe tempo de saída. Ou seja, na hora que ela terminar, a animação chegar ao seu final, ela vai transicionar para a próxima animação. Essa transição está dizendo isso. Mas eu posso tirar isso, né? Então eu posso agora, por exemplo, criar parâmetros que gerenciem essas transições. Então vou aqui no canto esquerdo, aqui no lado esquerdo do Animator. Se vocês não estiverem observando, tem esse olhinho fechado, vai abrir essa aba. Tem duas abinhas dentro dessa seção. Vou em parâmetros e vou criar um novo parâmetro. Eu posso criar um float, um inteiro e um booleano e um trigger. Né? Então, float é um float, né? um número com vírgula, né? Representando aqui uma informação de números reais. Número inteiro, int, verdadeiro ou falso, booleano. E o trigger, na verdade, ele é uma espécie de booleano, né? Mas ele volta para o estado desativado automaticamente, quando ele é usado. Tá? Então é um gatilho. Na hora que ele é ativado,
beleza, ele fica no modo ativado. Se ele já foi usado, ele volta para o estado ready, né? Já pronto para ser utilizado novamente. Okay? Então você pode fazer uma analogia com o booleano, que ele vira verdadeiro, mas na hora que ele já é utilizado, ele vira falso novamente. Okay? De maneira bem, né, bem simplista. Então, no momento a gente usa cada um desses aí. Okay? Eu vou criar um booleano por questão de facilidade. Vou chamar ele de change, bem simples a ideia. Aí eu vou escolher só, vou fazer só a transição entre duas animações, só para a gente ver o conceito básico, e depois a gente vai criar coisas mais complexas lá com o Mario. Então eu vou deletar esse color change, vou deixar apenas as animações Move In, Rotation In envolvidas. Vou fazer uma animação de ida e volta. Tá? Então eu tenho aqui, a flechinha está indicando, tá? Então tenho do Rotation In para o Move In, do Move In para o Rotation In. E tem essa variável change, que é um booleano. Então vou ter um check aqui, checado, verdadeiro, deschecado, falso. Eu não quero que fique então esse comportamento de que simplesmente terminou uma animação, roda outra. Tem casos que isso vai ser interessante, tá? Mas agora não. Perfeito. Eu quero, na verdade, que as animações, a transição ocorra exatamente quando o valor do change mudar. Aí eu vou escolher. Quando o change, se eu tiver na animação move e o change virar verdadeiro, ele vai para rotation. Se eu tiver em rotation e o change virar false, ele vai para move in. Então eu consigo controle sobre o momento que eu vou de uma animação para outra. Isso é interessante, né, gente? Porque quando a gente for fazer o script, a gente vai casar a movimentação do Mario com a animação do Mario. Então eu quero ter esse controle para avisar o Animator de maneira adequada quando eu quero que ele ligue e desligue, desligar não, né? Perdão. Mas quando ele quer que transicione do ocioso para o andando e o andando para o ocioso. Né? Eu preciso dessa precisão, exatamente para o deslocamento do Mario ficar casado com a animação de movimentação. Então vamos lá. Então eu vou chegar aqui no Exit Time, eu vou desligar em ambos. Vocês vão ver que vai ter uma mensagem falando que tem que pelo menos ter uma condição. A gente vai colocar conditions, vou apertar no maisinho aqui, ó. Quando change, a gente só tem um parâmetro, e esse é um parâmetro booleano, ele só aceita verdadeiro ou falso. Então, quando change for true, e eu estou no move in, vai acontecer o quê? Vai ter a transição do move para o rotation. E vou fazer a volta, da mesma maneira, colocando falso. Então, quando eu estiver no rotation e for falso, o change, ele vai rotacionar do do rotation para o move. Vamos ver. Vou dar um play. O padrão inicial é o move in, ele está preso agora, tá vendo? Chegou no final da animação, não transicionou. Só que na hora que eu mudar o change, ele vai ficar preso aqui no rotation. Na hora que agora o rotation virar falso, essa transição vai ser executada. E vou voltar para o move in. Entenderam? Então a ideia é exatamente essa. Você tem estados, que são suas animações, e você gera, regras de transições baseadas em parâmetros que você vai criar, definir e criar. E aí o que é interessante? Esses parâmetros a gente consegue acessar via script e mudar o estado dele. Aí que está exatamente a ponte, a comunicação, a ponte da comunicação entre o animator e o script que vocês vão criar. Isso a gente vai deixar já propriamente para o Mario. Perfeito? Então, deixa essas animações aí. Agora a gente vai lá para o Mario, propriamente dito. Então eu vou deletar esse objeto de jogo. E vou estar criando uma animação para o Mario. Do Mario, gente, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó.
Deixa eu só fazer. O primeiro eu vou fazer, pelo menos parte, né? Poderia fazer aquele esquema de pegar pelo menos um Mariozinho aqui e colocar dessa forma. Ele está muito pequenininho. Vou aumentar um pouco a câmera. Depois eu acabo na importação diminuindo o tamanho do brick. A câmera eu vou voltar em 5 mesmo. O Mario está muito pequeno. Ótimo. Perfeito. Então eu posso fazer esse esquema, lembrando, né, que aí é um atalho, né, ele entende que você quer exatamente um objeto de jogo com o componente Sprite Renderer para desenhar essa sprite que você arrastou. A gente poderia fazer passo a passo. Mario. E aí eu poderia fazer o quê? Eu poderia chegar aqui em Animation, mandar criar uma nova animação, colocar lá na pasta Animations Mario, chamar, por exemplo, de idle. Essa é a idle para esquerda, direita, perdão. Então, idle R, de right. Ele vai criar lá na pastinha tanto essa animação quanto o animator relacionado ao Mario. E aí a gente poderia fazer o quê? Add property, ou eu poderia já diretamente arrastar as texturas. Então, primeiramente, eu falaria para ele. Ó, aqui eu vou ficar meio confuso, porque é muito. Ele falar, ó, vou colocar essa aqui primeiro, tá vendo? Depois colocar esse. Depois colocar esse. Depois colocar esse. Sacaram, né? Não vou fazer até o final, não. Depois colocar esse. Depois colocar esse. Depois colocar e vai continuar assim. Vai colocando o próximo. Se eu der play, vocês já vão ver um preview aqui que vai ter uma animaçãozinha associada. Por que eu não vou terminar? Por que você não vai terminar, Diogo? Porque tem uma maneira um pouco mais fácil de fazer isso. Para animação baseada em mudança de sprites. Então eu vou desencanar disso. Eu vou remover até esse controller e essa animação. Vou remover essa componente animator do Mario, vou desfazer o que foi feito automaticamente. Vou pegar a textura. Aí eu já sei de cor que são animações aqui do idle, são 16. Então, aqui eu vejo aqui quantos objetos estão sendo visualizados, ó, 7. Vou até contar 16, olha lá, 16. Aí eu vou pegar esses 16 e arrastar para cima do Mario. Vou na pastinha Animations, Mario, vou chamar de Idleware. Aí tá vendo? Ele já criou para mim essa animação. Então se eu der play, ó, olha que legal. Já tem o Mario lá, parado, respirando. Então exatamente fazendo, o que ele está fazendo nessa animação? Ó? Se vocês observarem aqui no Sprite Renderer, no medida que a gente anda lá, está mudando. 3, 4, 5, 6. Então essa é a propriedade que está sendo mudada. Qual que é a sprite a ser desenhada? Gerando a animação. O artista já fez dessa forma. Tipo flipbook. Perfeito? Então foi criado o animator. Olha lá. Tudo perfeitinho. E aí a gente pode continuar assim e faz bem mais rápido que fizesse na mão. Ok? Então vamos lá, texturas, eu vou passar da 15, 16, ó, a partir aqui da 16, vamos lá, selecionar 16. Tem que jogar em cima do Mario, né? Vai criar outro Mario, outro animator, joga em cima aqui do Mario. Mario, Animations, Mario, essa é o Idle, Left. Aí eu vou selecionar agora aqui, a partir da 32. As animações as sprites de animação walk são 10 sprites. Joga lá em cima do Mario.
Mesma coisa, certifica que vai estar na pasta correta. Walk R. Aí eu vou ter, na verdade, o jump. A gente pode fazer, não tem problema. O jump, creio que são só 4. Mesma ideia, então esse é o jump R. A partir da 48, conta 10. Arrasta. Walk L. Opa, quase errei aqui. Certifica que está na pasta correta. Walk left. E a partir da 58, conta 4. Jump. Bom, meninos e meninas, é o que a gente precisa para agora, tá? Tem mais animações ali, mas é o que a gente precisa para agora. Se a gente olhar aqui no Animator, ele já foi jogando as animações. Inicialmente, eu vou fazer só com animações para a direita e só vou brincar com Idle R e com Walk. O Jump ainda não. O Jump vai ser uma das últimas coisas que a gente vai brincar. Tá? Então, vamos começar agora a problemática com o Idle R e o Jump, e o Walk R. Pra gente, antes da gente ir para o próximo vídeo, eu vou colocar o seguinte, eu vou só gerar a transição. Aí no próximo vídeo a gente vai começar já a fazer a programação, ok? Então vamos criar uma transição do idle para o walk, do walk para o idle. Basicão. Nos parâmetros, o que define uma ideia que é interessante aqui, entre ocioso, ou seja, parado, e andando, e poderia ter correndo, a gente, na verdade, fazer essa decisão baseado em um parâmetro de movimentação, ou seja, velocidade. Então, eu vou criar, na verdade, um float, vou chamar esse float de speed. Lembrando que esse speed vai ter que ser puramente positivo, né? Ele não tem informação de direção, porque só quer saber se está parado ou andando, né? Se está andando para a direita ou esquerda. Então isso vai ter que ser pensado lá no script futuramente. E aí eu vou fazer aqui na transição essas decisões. Então do idle para o walk, vou desligar o has exit time. E do walk para o idle, eu vou desligar também. Uma informação que eu acabei pulando, mas é extremamente importante, senão vai dar alguns efeitos estranhos, é o seguinte. Naquele exemplo anterior, se vocês brincarem, voltarem a brincar, vocês vão perceber que o Unity ele dá uma suavizada, na transição ele dá uma suavizada entre as duas animações. Tá? Ele calcula aí estados intermediários para a transição ocorrer de maneira suave. Isso é muito importante, gente, lá no 3D. Muito importante mesmo. Depois a gente detalha isso aí no futuro. Mas aqui não é interessante a gente falar para o Unity tentar calcular, suavizar as duas animações, porque são sprites, são troca de texturas. Então é interessante realmente que a transição ocorra o mais instantâneo possível. Então, aqui nas duas transições a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nessa transição do idle para o walk, aqui em Settings, eu vou colocar aqui a duração da transição, Transition Duration, vou colocar 0. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa na transição de volta. Agora vamos colocar o parâmetro. Então, se eu estou no ocioso, vou pegar essa transição, ocioso, parado, idle, para walk. Vou colocar a condição, eu tenho apenas speed. Ela vai ter que ser maior ou menor que um número. Como eu falei que ela não tem igual, tá vendo? Porque float não tem a comparação igual. Então é maior que algum número ou menor que algum número.
Como eu falei para vocês, o speed é puramente positivo, então eu não posso colocar menor que zero, porque menor que zero é negativo, não faz sentido isso. Então eu vou colocar, na verdade, algo bem próximo de zero. Então quando for maior que 0,01, então se ele já está um pouquinho à frente do zero, você já vai considerar isso como sendo andando. E a volta, mesma lógica, só que menor. Então quando tiver menor que 0,01, está muito próximo de zero, então eu vou considerar que ele já está parado. Ok? Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Vou dar um play já no jogo, por exemplo, e eu vou ver lá o Mario respirando, está no estado ocioso. Se de repente, via script, esse valor virar 1, ele vai estar andando. Se em algum momento o script avisar aqui mudar o speed para 0, ele vai para idle novamente. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.